Eu falo que o processo seletivo é um momento de negociação, que vai demandar a sua venda pessoal. Você não consegue crescer em qualquer área que seja da sua vida se você não tiver alguém que sabe mais do que você para te carregar em alguns momentos, para tirar você daquela escuridão. Vista-se mal e as pessoas vão reparar na sua roupa. Vista-se bem, as pessoas vão reparar na Exatamente. pessoa, né? Então as dores são parecidas, as queixas, as dificuldades, e você começa a se sentir pertencente. Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Elite Talks. Eu sou a Lara Brasil. E eu sou o Arthur Almeida. E se tu ainda não conhece o nosso podcast, eu vou te explicar. O Elite Talks é um projeto para dar voz para pessoas incríveis que estão vivendo dentro do digital e estão tendo seus resultados através do programa Elite. E elas estão aqui para poder te ajudar na tua trajetória e nos teus resultados. É isso aí, Lara. E hoje a gente está com duas convidadas muito especiais. A Carol, ela é especialista de carreiras. Ela ajuda pessoas a conseguir um bom emprego. Ela ensina as pessoas a se destacar no mercado de trabalho e a conquistar vagas concorridas. Ela vai contar um pouco pra gente no podcast de hoje sobre a trajetória dela e sobre os projetos dela. É isso mesmo, Carol? É isso, obrigada pela oportunidade. Estou muito feliz de estar aqui com vocês e compartilhar esse bate-papo aí com todo mundo. Maravilha! E a gente está aqui também com a Camila Campos. A Camila, ela trabalha com mentoria de imagem. O trabalho dela é muito legal. Por quê? Ela ajuda essas mulheres que às vezes tiveram filho, passaram ali pelo nascimento do primeiro filho, a se reencontrarem, e ajuda mulheres também a se reposicionarem na carreira. Às vezes a mulher, ela tem ali um cargo numa empresa, tem um cargo de trabalho, e ela se sente insegura com a forma como ela se veste, ou ela não sabe se a imagem dela está de acordo com aquele cargo, está de acordo com aquilo que ela exerce. E a Camila vai contar um pouco para nós da história dela e do projeto dela. É isso mesmo, Camila? É isso mesmo. Obrigada pela oportunidade. Um prazer estar aqui com vocês. Tenho certeza que vai ser uma troca maravilhosa. Maravilha, é isso aí. Com certeza vai ser. Eu tô super ansiosa para ouvir um pouquinho da história de vocês duas. Mas antes... Roda a vinheta. Carol, eu vou começar contigo, então. Conta pra gente de onde você é. Eu sou de São Paulo, já morei em vários lugares, já morei no interior, Bauru, Rio de Janeiro. E assim, gosto muito de São Paulo, já estou um bom tempo aqui, é a cidade que eu mais amo. Viajada, né? Passou por vários lugares, Amo então. viajar, amo. Camila, e tu? Conta pra gente de onde tu é, de onde você veio. Eu sou de Campinas, nasci em Campinas, morei até ano passado em Campinas e agora eu moro em Paulínia, que é bem do lado ali. E tô amando a cidade, tem 1 mês e meio que eu mudei. E tu nasceu lá também? Nasci lá em Campinas também. Muito legal. Muito legal. Meninas, olha, pra gente começar, eu queria que vocês contassem pra gente um pouco da trajetória de vocês, né? No início do podcast ali, a gente já apresentou vocês, as pessoas já estão sabendo mais ou menos o que vocês fazem, mas eu quero saber como que isso tudo começou. Como que vocês chegaram aonde vocês estão hoje e um pouco da jornada de vocês. Você quer começar, Carol? Começo, sim. Olha, eu sou jornalista e eu decidi o jornalismo justamente porque era uma área de comunicação que eu gostava muito e tinha muita questão de propósito social. Eu queria e sonhava em trabalhar com alguma coisa que eu pudesse usar a minha comunicação e também pudesse trazer algum benefício, né, para o mundo que vivia. Era uma jovem super sonhadora e tudo mais. Eu trabalhei com tudo, trabalhei com ronda policial, então eu ficava com o radinho da polícia assim, aí ficava assim, apreensão de drogas, pode falar isso, gente? Pode? Pode. Apreensão de drogas, gente, apreensão de drogas, vamos correr pra lá. E saía correndo e via todos os BOs, boletim de ocorrência, chegava na delegacia, já conversava com todo mundo, falava, vem Carol aqui, vamos pra delegacia e tudo mais. E com o tempo eu falava assim, eu gostava, né, dessa rotina corrida e tudo mais, a rotina ragatanga, mas eu queria um trabalho que eu também pudesse ter um crescimento profissional. E a gente sabe que assim, o jornalismo tem muitas oportunidades, mas também é um mercado que você apanha muito e muitas vezes uma jornada de trabalho bastante árdua, com um salário não tão competitivo. Eu falei, bom, eu quero juntar tudo, como é que eu faço isso, né? E comecei a estudar comunicação organizacional e fui para a área de marketing digital. Comecei a trabalhar com a área de marketing digital e quando eu comecei a crescer na minha carreira, passei em programas de trainee, passei em programas que eram 15 mil candidatos, 17 mil candidatos, 15 pessoas só selecionadas. Eu falei, pô, acho que tem
Eu sei alguma coisa aqui sobre passar em processo seletivo. Eu não tenho um talento excepcional. Tem alguma coisa que eu sei fazer e que tá me deixando crescer. Tem algo que eu tô fazendo que tá dando certo Que aqui. tá dando certo, né? E eu vim de uma origem bastante humilde, com muita escassez e muitas dificuldades financeiras, inclusive. E eu sonhava com uma carreira que eu pudesse contribuir para o mundo e pudesse ter dinheiro, pudesse crescer, pudesse não ter medo de perder as coisas. Então, eu vi meus pais perdendo tudo em enchentes em casa, perdendo... Então, assim, eu cresci num ambiente que era muito instável e eu queria uma certa estabilidade. E aí fui crescendo, fui conseguindo altos cargos, o sonho de ser gerente, um dia eu consegui, falei, ai, Olha sou só. gerente, nossa, agora eu trabalho numa empresa tal. E aí, conforme eu fui crescendo e fui ganhando até uma certa estabilidade financeira, a questão do propósito começou a falar mais alto, assim, beleza, a minha parte de estabilidade está legal, mas eu queria ir atrás de algo que tivesse um significado maior para mim. Eu fui convidada para ser CMO de uma multinacional com um salário muito legal. Peraí. O que é CMO? CMO é um cargo de diretora, né? Então era para ser uma diretora de marketing. E na época eu falei, não, eu vou atrás daquilo que eu acredito. Eu larguei tudo e falei, eu quero um mercado de trabalho mais humano. E que pessoas como eu, que tinham muita dificuldade de conseguir um espaço no mercado, tinham muita dificuldade de se vender, de conseguir uma boa recolocação, e ter até um salário melhor, que elas tenham essa oportunidade. Foi aí que eu decidi largar tudo e começar a empreender nessa área, assim. Foi muito por... Eu percebi que eu tenho um método, uma forma de ajudar as pessoas a conseguirem esse emprego e melhorarem de vida. Posso aliar com a área de comunicação, que eu gosto muito. E com o digital, que eu também gosto muito, e poder ajudar as pessoas, ter uma causa por trás disso. Então, basicamente, resumidamente, né, essa é a minha trajetória profissional. Nossa, muito legal, muito inspirador e muito ragatanga. Ragatanga, gente, eu sou ragatanga. Pode, se precisar falar mais devagar, eu falo. Respiro fundo e vamos devagar. Qualquer coisa, pessoal, ó, dá pra pôr no 2x, mas dá pra diminuir também. Dá pra diminuir se eu estiver falando muito rápido. 0,75 ali, né? É bom que o pessoal assiste no 1x. É que o Reels é 1,5, né? 1 minuto e meio, né? A gente eu acho que a gente se acostuma, a gente né? se acostumou com 1 minuto e Reels. meio, É né? verdade. Faz tudo em 1 minuto e meio. Tem que falar em 1 minuto e meio, 1 minuto no máximo. O engajamento é maior com 1 minuto, aí você fica lá, né? 40 segundos, né? Dizem que é 40 segundos, né? E no jornalismo tinha que ser rápido também. né? Jornalismo é Tem rápido. tempo. Você não pode ficar panguando, não. Tem Poxa, que... muito legal. Boletim de ocorrência aqui, você tem que acelerar. Olha só. Legal. Camila, conta pra gente um pouquinho dessa história. Conta pra gente como que Conto. você começou, como que você chegou onde você tá hoje. A minha história profissional se confunde com a minha história pessoal, né? Porque um pouco antes da pandemia, eu tive a minha primeira gestação, né? Eu já era casada e, infelizmente, eu tive um aborto. E depois desse aborto, eu fiquei muito mal, tive que viver mesmo meu processo ali de luto, né? Afinal de contas, meu filho não ia nascer, eu sabia o sexo, o nome. E como eu era casada, tinha meu marido, né? Que era minha família. Eu falei, poxa, eu preciso me arrumar, mesmo estando nessa situação, eu preciso cuidar de mim, né? Porque por mais que meu filho não vá nascer, eu tenho uma família, né? E aí eu comecei a me cuidar para ficar em casa, né? Logo depois veio a pandemia e logo depois mesmo, eu engravidei e logo veio a pandemia. Aí eu falei, poxa, eu preciso sair desse lugar, mas nem sair de casa eu podia, né? Então eu encontrei nisso um propósito. Eu levantava, me arrumava, cuidava da casa, fazia comida. E depois, logo, uns 4 meses depois, eu engravidei e a Helena nasceu, né? Que no caso é a nossa segunda filha, mas a primeira que nasceu. Depois do nascimento da Helena, eu sentia que eu precisava me reencontrar. Né? A mulher, quando ela passa pela maternidade, ela precisa descobrir quem ela é, né? Com esse novo papel, inclusive, né? E aí eu fui buscar um curso que eu fiz. Primeiro eu fiz esse curso pra mim, assim, era algo bem pessoal. Ali na pandemia, todo mundo comprando curso, né? Quem não comprou curso na pandemia? E aí eu comprei esse curso e foi muito bom. E depois foi oferecido um outro curso, uma especialização, e eu fiz e me tornei consultora de imagem. Então, a minha história começou justamente na vida profissional com a minha história pessoal. Então, eu vivi essa transformação e passei a vender essa transformação porque eu realmente acredito que ela é muito poderosa, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional de toda mulher. Assim que foi o meu início, né? Legal. E hoje eu trabalho com mentorias individuais, né? Que é a mais exclusiva, digamos assim. E é algo bem artesanal, bem próximo da cliente. E eu também agora, depois do Elite, comecei com as mentorias em grupo para expandir esse conhecimento e essa transformação. Mas, olha que interessante, né? Antes de começar a atuar como consultora de imagem, eu fazia desafios no WhatsApp com mulheres. Eu fazia desafios, assim. Então, vamos fazer desafio 7 dias para falar sobre estilo pessoal, né? E aí eu
colocava, às vezes, 50 mulheres no WhatsApp. Aí vocês me perguntam, o que eu fazia? Nada. Eu fazia o desafio, fechava o grupo. O lead quente, todo mundo morrendo, querendo comprar. Eu não tinha nada gente, pra acabou, oferecer, obrigado, até a Era próxima. isso. Eu fiz isso, acho que se eu não me engano, umas 3, 4 vezes, por falta total de conhecimento, assim, de não enxergar, de não ter estratégia, nem nada, né? Continuei trabalhando com as mentorias individuais e depois do Elite que eu fui para as mentorias em grupo, que a primeira começa agora dia 11/3, Olha. dando tudo certo. Aproveita já esse gancho e conta um pouquinho mais pra nós o que é o teu trabalho, como o teu trabalho ajuda com as pessoas. Então, eu trabalho de uma maneira um pouco diferente do que tem por aí, que é, na verdade, o meu diferencial, né? Óbvio. Eu sempre gosto de falar da imagem pessoal de dentro pra fora. Então, a mulher, ela enxerga a imagem dela de uma maneira diferente do homem. Então, para ela, a imagem dela é importante até quando ela vai ao mercado. É importante até quando ela vai à academia. Ou quando o homem ela vai no mercado de qualquer jeito. Ele né? vai de pijama. Porque ele pensa que ele tem que estar confortável para carregar as compras, né? A mulher não. Então, ela presta atenção se alguém tá olhando para ela, até no mercado, né? Se alguém olha diferente, por que ela tá olhando para mim? O que será que tem em mim, né? Então, a mulher, a imagem para ela, representa quem ela é no mundo. Então, o que eu faço? Eu trabalho primeiro a autoimagem dessa mulher, a maneira como ela se enxerga diante do mundo, e depois venho trazendo ferramentas, que aí sim a gente vai falar de estilo pessoal, coloração pessoal, estrutura corporal, enfim, que são essas ferramentas mesmo, tá? Para que ela tenha ali disponível para usar cada uma delas e fortalecer essa autoimagem dela, né? Porque a nossa autoimagem, ela é construída através dos anos, da nossa infância até a nossa fase adulta. Então, muito do que a gente ouviu, do que a gente viu, se a gente sofreu algum tipo de bullying, abuso, trauma, tudo isso vai refletir na maneira como a gente se enxerga, né? E o que isso significa no mundo prático? Falta de autoconfiança. Então, a pessoa que não tem autoconfiança, ela não conquista nada. Ela se sente incapaz, ela invalida muitas vezes os resultados que ela obtém, né? Então, esse é o meu trabalho. Eu literalmente começo trabalhando essa autoimagem da mulher e depois eu trago as ferramentas e mostro pra ela, olha, você é muito mais do que você tá se enxergando, né? E é isso que eu faço. E eu não sei vocês, meninas, mas eu sou aquela pessoa que se eu não tô num dia bom, se eu tô aquele dia assim, nossa, hoje eu tô triste, e aí eu tenho que sair de casa, eu vou sair de moletom, eu vou sair de qualquer jeito, sabe? Então, dá pra ver no meu humor, aliás, dá pra ver nas minhas roupas Isso, exatamente como tá o meu humor. Vocês também são assim? Ou vocês são, não, eu tô sempre bem, tô sempre ali na beca, porque Vai, eu Carol. não sustento. Olha, uma vez eu vi uma pesquisa dizendo que a forma como a gente se veste, ela impacta também a nossa produtividade. Com certeza. Demais. Então, quando a gente usa um moletom, uma roupa que tem mais a comunicação do confortável, a gente tende a ser menos produtivo. Total. Porque a gente associa aquela roupa, e ela que é especialista pode falar É mais isso sobre o mesmo. artigo. Não, é isso Mas mesmo. ele associa aquela roupa com algo de descanso, de um momento de relaxamento. Em termos de vestimenta, falando um pouco de carreira, muita gente trabalhando online, né, no remoto, fala, eu tô em casa, vou ficar de chinelo. E isso pode sim impactar. Vou trabalhar da minha cama, que é um ambiente já de descanso. Vou usar um moletom, que é uma roupa de relaxamento. Ela pode impactar um pouco a forma como você vai ter a sua produtividade. Então, consciente disso, eu sempre procuro, né, colocar roupas que eu sei que vão me deixar com mais autoconfiança, né, Sim. como ela falou, e também com mais produtividade, porque é o meu objetivo com o trabalho e no dia a dia, né? E isso Sim. é uma questão bem importante se a gente for pensar nas pessoas que estão desempregadas, né? A pessoa, ela tá lá, tá desempregada, o que ela vai fazer? Ela vai ficar em casa, ali, não tenho nenhum emprego ainda, então eu vou ficar aqui descansando sempre nessa postura. Mas às vezes pode ser até uma questão importante, já começar a se portar como se eu fosse conseguir o emprego de sucesso, antes mesmo de ter conseguido ele. Eu falo sempre que a hora para você se preparar para um processo seletivo não é quando você é chamado para uma entrevista de emprego, mas Perfeito. muito antes. Porque no processo, eu falo que o processo seletivo é um momento de negociação, que vai demandar a sua venda pessoal. E para você fazer uma boa venda pessoal, você precisa de preparação. É como se fosse uma maratona esportiva, né? Então, eu vou pro grande finale, né? Vou lá na minha grande competição, junto com vários outros concorrentes altamente qualificados também. E quem tiver mais preparação é que vai ganhar a medalha de ouro. Então, é como um esporte mesmo. Se eu ficar lá em casa descansando, esperando a oportunidade chegar e me preparar para quando a oportunidade chegar, muito provavelmente eu vou ser menos competitivo também, né? É E aí verdade. eu queria fazer uma pergunta pra Camila. Você vai na padaria de salto, Camila? Eu sei que é uma pergunta que todos os seus seguidores te perguntam. Toda Você usa semana. salto o dia inteiro, Camila? Não uso salto o dia inteiro. Dá pra ser elegante, dá pra ter um estilo mais clássico, que é isso que eu gosto, né?
sem precisar usar salto o dia todo, tá? Aí, gente, tá vendo? Não Tá. precisa usar salto. Ela não usa salto o dia Não inteiro. uso salto o gente. dia inteiro. Como eu disse, eu tenho 2 filhas, né? Então, gente, eu não consigo ir no parquinho de salto, né? É lógico. É lógico que não dá. Hoje eu tô de salto aqui no podcast, eu tô de salto, mas eu tenho esses momentos, né? Enquanto eu tô trabalhando, eu estou mais alinhada com o meu propósito. E quando eu estou com as minhas filhas, mais no final do dia ali, aí sim eu troco, às vezes, geralmente só o sapato, tá? Eu não fico trocando de roupa o tempo todo, não. Então, a pergunta que mais fazem, mas como é que você cuida das suas filhas? Assim, gente, eu dou banho assim, eu troco fralda assim, o que precisa fazer, Chiquérrima. eu faço assim. E eu geralmente gosto já de me levantar da cama e já me arrumar, porque eu falo sempre que eu tô pronta pra vida. A gente Uau. precisa ter essa postura, né? De estar preparada pra vida. E eu acho que isso que você trouxe aqui, né, de... tem dia que eu não tô bem, eu me visto de moletom. O que eu falo pras minhas mentoradas? Eu falo pra elas que o dia que você não está bem é o dia que você mais precisa se preocupar com a sua roupa. Sim. Porque Perfeito. ela vai ser um escudo mesmo pra você naquele dia, né? E eu até comento, né? Tem clientes que falam assim, eu sou muito introspectiva, eu não gosto que ninguém fique perguntando da minha vida. Eu falo, então, aí todo dia você tá bem. Aí chega um dia que você vai pro seu trabalho ou vai encontrar alguém, você tá mal vestida, você não pensou em nada. É claro que a pessoa vai perguntar, tá tudo bem? Porque ela tá vendo que você não tá bem. E o termômetro das pessoas é a vestimenta, é a maneira como você se comporta, como você fala, né? É o seu exterior que vai falar, a sua expressão corporal, né, Carol? Então, verdade. isso fala muito mais do que você, antes de você abrir a boca, né? Acho que Tem uma é frase isso da mesmo. Coco Chanel que eu gosto muito, que ela fala o seguinte: vista-se mal e as pessoas vão reparar na sua roupa. Vista-se bem, as pessoas vão reparar na Exatamente. pessoa, né? Vão reparar Esse na pessoa, no que você tá falando ali naquela Em hora. você mesmo, né? Genial. Isso, É. exatamente. E olha, meninas, é muito legal conhecer esse início de vocês, como que vocês pensam e tudo mais. E aí eu queria entender um pouco mais do método de vocês, do que vocês ensinam para as pessoas. Então, esqueci seu nome, cara. Carol. No meio Carol. Carol. É Carol e Camila, Camila e Carol. Eu olhei pra Carol e pensei Camila. 2K. Mas enfim, vamos lá. E aí eu queria entender, Carol, como que funciona o seu método hoje, né? Esse método que hoje já faz sucesso na internet, como que você ajuda as pessoas hoje? Como que funciona o seu curso, sua mentoria? Legal. Quando eu fui passando em processo seletivo, eu tinha muito essa desconfiança. Eu sabia que eu não tinha um talento excepcional, não tinha, assim, em algumas dinâmicas de grupo que eu participava, eu via pessoas falando, porque eu estudei nos Estados Unidos, porque eu fiz um curso de SPTO, eu trabalhei em uma empresa tal, e eu não tinha nada disso. E eu ficava, nossa, eu não tenho nada de interessante. Aí a gente começa a pensar, talvez eu não seja uma pessoa interessante. Eu não tenho muitos cursos, eu não trabalhei, eu ficava fazendo ronda policial, e eu quero entrar no mundo corporativo. Eu acho que eu não tenho nada para agregar. E aí o que eu fiz, e que foi uma virada de chave, foi ouvir. Então, eu ouvia muito, eu prestava muita atenção, porque eu fui negada em todas as dinâmicas até eu entender uma forma diferente de me posicionar. Eu ia vendo as pessoas dizendo, alguém falava alguma coisa, as pessoas se inclinavam, elas se interessavam, faziam perguntas em cima, e outras coisas as pessoas olhavam para o lado, olhavam para o relógio, falavam, tem alguma coisa aí? Até eu entender que eu não precisava de certificados internacionais, de cursos ou etiquetas, né, que a gente fala para conseguir uma recolocação, me destacar no processo seletivo competitivo. Eu precisava saber contar a minha história. Então, eu contei que morei numa república com 10 pessoas e dividi um banheiro, e isso foi muito interessante, porque eu consegui trazer muitas informações sobre relacionamento interpessoal, organização, agenda, né, lidar com conflitos, que muitas vezes um certificado internacional ainda fica um pouco superficial. Não é que não importa, importa sim, é claro que é valioso, né? Mas que a gente pode resgatar da nossa própria história, informações são relevantes para que a gente faça a nossa venda pessoal e fique competitivo no mercado de trabalho. Então, a partir do momento que eu comecei a entender isso, eu fui passando em todos os processos seletivos. Eu falei, esse negócio de você saber contar a sua história, você humanizar o seu discurso, conseguir mostrar quem é você por meio de situações, exemplos, resultados alcançados, isso aqui dá certo, isso aqui tá dando bom. Então, eu fui criando um método muito ensinando as pessoas a como se comunicar, contar a sua história de forma vendável. Com o tempo eu percebi que não era só isso que ia bastar. E a gente vê o mercado de trabalho hoje muito digital. Então, a gente tem os robôs recrutadores que hoje eles conseguem ler a sua feição, então a forma como você está se mexendo, se expressando, para entender se você combina ou não com a vaga. Olha só. Uau. Existem robôs Essa aí eu não sabia, não. É, né? Existem robôs recrutadores que fazem uma triagem até em cima da forma como você escreve o seu currículo para saber se você combina ou não com a empresa. E aí eu fui estudar essa parte de robôs recrutadores
fornecedores, com os principais players hoje do mercado e criei um método com base nesses 2 pilares, que é a venda pessoal e inteligência artificial nos processos seletivos. Caramba, então o seu método ele mescla o clássico, que é o processo seletivo que todo mundo conhece, que todo mundo sabe e etc., com o moderno. Né? E o Porque a inteligência revolucionário, artificial é um negócio que a gente está Muito. vendo ser falado com mais, vamos dizer assim, com mais frequência há 2 anos. Há 2 anos que se fala muito chat GPT, inteligência artificial, metaverso e tudo mais. Então, assim, bem atualizado mesmo. E na real a venda pessoal também é muito atualizada, porque se a gente pegar a década de 80, a década de 90, eram gerações que precisavam fazer o trabalho pelo trabalho. Sim. O trabalho não precisava ter um significado, então você chegava com uma pasta de certificados, mostrava que você tem conhecimento técnico para trabalhar com isso e ninguém se importava se você combinava ou não. E esse mercado de trabalho, ele veio mudando. Quem que já ouviu aquela frase assim, você vai ser contratado pelas suas habilidades comportamentais, mas vai pelas suas habilidades técnicas, mas vai ser demitido ou promovido. Só que isso já não pelas habilidades comportamentais, mas isso deixou de existir na pandemia, inclusive. Sim. Então, na época da pandemia, eles começaram a falar assim, peraí, você saber inglês, você ter tal faculdade é legal, mas saber mais a sua identidade, os seus valores, seu propósito, o seu tipo de comportamento faz mais sentido para que eu tenha uma contratação assertiva. E aí o mercado, nos últimos 4 anos, 3 anos, tem mudado e falado assim, não me interessa nada de certificado que você tem, eu quero saber quem é você e se você combina com a gente. Então, esses 2 métodos, eles são bastante atualizados. E eu acho um momento muito... incrível, porque o processo seletivo nunca esteve tão humanizado. Eu quero saber quem é você, eu quero saber se você combina com a empresa, se você tem comportamentos e valores parecidos, se você vai ser feliz aqui também. Algo que não existia, né? Não. Nas gerações anteriores, né? Muitas empresas hoje até adotam a postura de o técnico eu te ensino. Exato. Então, assim, se você combina com a cultura da empresa, se você combina com o que a gente pensa, se você combina com a vaga, vem. Exato. A parte técnica, a parte mecânica ali, a rotina operacional, a gente te ensina, você vai saber fazer. Então, Exato. isso é cada vez mais frequente, né? Exato, e assim, nunca você precisou tanto saber contar a sua história. E o gargalo das pessoas não é a inteligência artificial, porque a inteligência artificial tem uma receita de bolo para você ser chamado no LinkedIn, não tem muito segredo. Agora, a questão de você saber contar a sua história, fazer a sua venda pessoal, trazendo diferencial competitivo, trazendo quem é você na essência, essa é a maior dificuldade das pessoas, porque isso nunca foi estimulado. Se a gente perguntar para os nossos pais, pai, você trabalhava, você era feliz? Não, eu trabalhava porque o trabalho é o trabalho, ele tem que ser o trabalho. Ele não questionava, se a gente pega, né, a geração X, o trabalho, ele tem que ser um contrato longo, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ter uma vida estável. Eu não tenho que estar feliz, eu tenho que fazer. Tem que fazer. Se a gente pega a geração Y, por exemplo, a geração Y, que é a galera que nasceu em 85 até 90 e pouco, o pessoal, que é a gente, né, que fala assim, pô, mas eu quero um trabalho que tenha significado. Sim. Peraí, mas eu quero um propósito, eu quero fazer algo que tenha sentido, eu não quero só o trabalho pelo trabalho. E começa-se a ter mais um contrato mais flexível, eu não preciso passar minha vida inteira lá. E a gente está entrando aí com uma geração, que é a geração Z, dos mais jovens, né, e a geração que nasceu depois dos anos 2000, que já estão falando assim, peraí, trabalho é trabalho. Eu também, a minha vida não precisa ser trabalho, eu não preciso encontrar felicidade no trabalho. Trabalho é um trabalho simples, é uma coisa que eu vou fazendo, se não tiver legal, eu procuro outro. Então, a gente está, inclusive, vivendo um momento hoje muito específico, que a gente tem 4 gerações, em alguns casos até 5 gerações, trabalhando ao mesmo tempo, com um significado de trabalho totalmente diferente do que Sim, verdade. de um do outro, né? Então, realmente, o processo, e com o processo seletivo que vem mudando e demandando cada vez mais seu autoconhecimento, sua vida pessoal. Então, tem muitas mudanças aí e a gente tem que ficar sempre atualizado. E trazendo um pouquinho nessa questão de ter 4 gerações, também é um momento onde mais pessoas estão querendo sair dos seus empregos, né? Buscar essa demissão. E por que o brasileiro está tão se demitindo? Por que ele não quer mais trabalhar? Boa. Explica um pouco para nós. Por que o brasileiro pede demissão hoje, Isso, né? Ele pede demissão muito por conta do clima organizacional e do relacionamento dentro da empresa. Nunca é porque o trabalho é complexo demais, mas porque ele tem um relacionamento com um gestor tóxico. E isso é uma mudança que a geração Y trouxe. De falar assim, peraí, eu não tô aqui só para trabalhar e ter que baixar a cabeça
cabeça e aceitar tudo, não. Eu quero que esse trabalho faça sentido, que me respeite, me valorize e que eu possa trazer o meu propósito também. Eu não quero ter que aguentar um gestor falando para mim qualquer coisa e me tratando de qualquer jeito. Então, esse questionamento começou a ficar muito latente agora. E os brasileiros estão pedindo demissão justamente por causa disso. Eles estão em busca de um clima organizacional favorável. Boas empresas estão preparadas para isso também. Então, eu preciso cuidar do clima. Se a gente for ver, saúde mental é um tema que entrou em pauta agora. Nossa, Ninguém demais. falava sobre isso, né? Então, essa geração Y está trazendo isso muito forte. Olha só, eu não posso ficar calada e ouvir qualquer coisa, não. Eu quero ser valorizada, eu quero usar o meu talento. E eu sempre falo que a vida é curta demais para a gente não usar nosso talento, aquilo que a gente tem, né? Para contribuir com a empresa. Então, esse é um dos principais. Eu falo assim, o brasileiro não pede demissão para ganhar mais, inclusive, ele pede demissão porque ele não aguenta mais. Então, Nossa. e isso que está acontecendo, não é só questão financeira, não é estabilidade que eles buscam tanto como a geração anterior, né, a geração dos nossos pais, a geração X, é muito mais essa questão de eu não aguento mais, eu estou com burnout, eu estou sofrendo assédio e eu não aceito mais esse tipo de coisa. Então, a gente vê outra mudança aí no mercado de trabalho e justamente fala assim, peraí, a gente precisa olhar o que nossas lideranças estão fazendo. A gente não pode mais permitir esse tipo de coisa dentro das empresas. A relação precisa ser respeitosa e é uma troca, é mútuo, é bom para os dois lados. Para quem contrata e também para quem é contratado, né? Sim. E não Perfeito. unilateral como era antigamente. Com Muito bom. certeza. É uma visão muito moderna, né, das coisas. E aí eu queria entender, ô Camila, do seu método agora. Queria entender como que você ajuda de fato essas mulheres, como que funciona o seu programa. Você falou que é um acompanhamento mais individual ali, uma coisa Isso. quase artesanal, né? Você Isso, chegou a falar isso. exatamente. Então conta mais pra gente. Eu vou pegar o gancho aqui da Carol, porque eu acho que a gente vê aí um movimento também dentro das empresas de aceitarem, né, um pouco mais outros tipos de vestimenta, né, de dress code aí. Às vezes em algumas empresas tem o dia da semana que pode ir um pouco mais, né, confortável, né. Mas basicamente as mulheres elas me procuram, né, quando o intuito é profissional ou para aumentar faturamento e aí ela já está ali no digital, ou ela quer entrar para o digital, ou ela está em um meio corporativo em que ela precisa passar essa mensagem de autoridade, de seriedade, de comprometimento, de capacidade, né? E o que eu percebo mais delas é que elas querem, né? Serem respeitadas nesses ambientes. Então, elas falam assim, Camila, me ajuda a ser mais respeitada pelo meu gestor, pelo meu gerente, pelo meu diretor, porque eu tenho um cargo alto. É a forma como elas me contam, né? Eu tenho um cargo alto e eu preciso parecer isso nas reuniões em que eu preciso estar presente, mas eu não sei se a maneira como eu estou me apresentando vai fazer com que eles me ouçam. Nas entrelinhas é isso que elas estão dizendo. É claro que elas pedem pra mim, me ajuda a montar uns looks, né? Me ajuda a Também preparar tem as a roupas. parte mais assim, né? Não, elas pedem, no final elas pedem isso. Elas falam, eu quero montar uns looks, né? Você vai vir aqui, vai montar os looks pra mim? Como que vai ser isso? Mas o que eu tô lendo por trás? É essa necessidade de ter essa ferramenta da imagem para conseguir fazer frente numa discussão numa discussão de argumentativa ali a respeito do trabalho dela, a respeito de relatórios, às vezes, que ela criou ali, apresentou, né? Porque geralmente elas falam, né? É um meio que tem muitos homens, né? Um meio de engenharia, por exemplo. Ou então, as reuniões só tem homens e eu me sinto um pouco acuada por conta disso. E eu sei que se eu estiver bem vestida, eles vão me ouvir. E aí, claro, né? Algumas vezes já aconteceu. Elas não tinham passado pelo processo, iam para as reuniões, não se sentiam autoconfiantes, não conseguiam falar como precisavam e saíam insatisfeitas. Depois de começar a mentoria e passar pelo processo, começar a receber elogios de colegas, de amigas do trabalho. Nossa, como você tá bem vestida, como você mudou. E, Camila, eu fui para uma reunião e como a roupa fez diferença naquela reunião. A maneira como eu me apresentei mudou Verdade. a atenção, Muda dentro, o né? foco. É verdade. Porque mudou dos dois lados. Mudou ela quando ela se viu ali antes de sair de casa, quando ela se olhou no espelho e falou, poxa, eu tô muito bem hoje. Né? E eu tenho uma reunião importante. E mudou o lado de lá, quando olhou para ela e falou assim, peraí, eu tô diante de uma pessoa que se preparou para estar aqui nessa reunião. Porque essa é a informação que você passa, né? Quando Sim. você cuida do seu externo, né? Você diz assim para outra pessoa, você é tão importante que eu me cuidei para estar aqui. Eu me preparei para estar aqui. Eu sei qual é a importância da minha presença nessa reunião. A importância do meu trabalho dentro dessa empresa, né? Então, eu vejo que uma das ferramentas, dos recursos que as pessoas às vezes não usam e deveriam usar, que é a imagem pessoal.
Porque antes de você abrir a boca pra falar alguma coisa, a pessoa já analisou como você tá vestida ali naquele momento, né? Verdade. Perfeito. Olha, pode ser que tenha alguém assistindo a gente aqui agora que tá olhando assim pra roupa e falando assim, que dicas você daria? Umas 2 ou 3 dicas simples pra essa pessoa, pra essa mulher que tá te ouvindo e às vezes tá precisando de se reconhecer, igual você falou, às vezes ela acabou de ter o primeiro filho, tá precisando voltar a ter esse autoconhecimento, ou se encontrar, né? Ou pra essa pessoa que tá precisando ser ouvida, que ouviu isso que você acabou de falar e pensou assim, puxa, falou pra mim, o que eu faço agora? Eu acho que, primeiro, para essa mulher que acabou de ter um filho, ou não são só essas questões, às vezes passou por alguma doença, câncer, enfim, algumas questões de saúde sérias, ou por um processo de luto, separação, geralmente são gatilhos para as mulheres, assim, olharem para elas do lado de fora e falarem assim, nossa, meu interno tá bagunçado, então deixa eu usar o externo para me ajudar, porque é uma gangorra, né, de dentro para fora. Então, usar, sim, as ferramentas externas, a forma como você se veste, a cor do seu cabelo, sua maquiagem, a maneira como você se apresenta diante das pessoas na sua rotina, como uma ferramenta interna para você lidar com esse momento que você está vivendo. Acho que isso Legal. é essencial, né? É claro que quando a gente fala isso para uma pessoa que está passando uma dificuldade como essa, é como se dissesse assim, faz uma coisa impossível às vezes. Porque é um momento difícil, é um momento vai doloroso. ser difícil, né? É importante Só ela isso. saber que vai ser difícil. Só que a gente tem que pensar que os momentos difíceis não precisam ser necessariamente tristes, no sentido de você viver ali naquela tristeza, e que você não vai querer se lembrar daquela época, de se ver, por exemplo, em fotos, em momentos, com essa sensação de que você foi só empurrada pela vida, né? Então, eu sempre falo para elas, no dia ruim, tente dar o seu melhor, porque você vai lembrar daquele dia muito pelo que você for ver ali no seu celular, nos seus stories, na sua família, nos aniversários. Sabe quando você olha uma foto sua que alguém te mostra e fala assim, nossa, tô vestida desse jeito? Porque ali é a memória que você tá gerando a seu respeito. Então, a gente sempre vai se lembrar mais da maneira que a gente mais se comportou e mais se vestiu do que num dia pontual, do que num evento, por exemplo. Verdade. Então, sempre tentar se preocupar com o seu dia a dia, né? E dar o seu melhor todos os dias. Camila, hoje tá muito difícil. Então, vai lá e só lava o rosto, escova os dentes, penteia o cabelo, escolhe uma roupa. Hoje foi um pouco melhor, então hoje vamos fazer uma maquiagem. Amanhã foi um pouco melhor ainda. Então, vamos caprichar mais ainda, né? Porque isso vai se tornar uma mola propulsora para você sair desse lugar que você se encontra. Eram 3 dicas, né? Eu tô dando uma... Você tá dando uma Legal. verdadeira aula. Mas eu acho que Com certeza quem tá assistindo aqui tá adorando. Ai, gente, mas assim, é isso que eu diria pra uma pessoa que tá passando por algo desse tipo. E pra quem tá buscando uma recolocação profissional, é identificar antes da entrevista, antes do processo seletivo, como que as pessoas se comportam lá dentro. Então, tentar ver ali através do LinkedIn, as pessoas com quem você vai fazer reunião, qual que é a filosofia dessa empresa, como que eles enxergam o ambiente de trabalho, porque nessas buscas você já consegue identificar qual que é o estilo de roupa que você precisa ir ali para você mostrar que você tem conexão, que você dá match com aquela empresa, né? Então, sempre buscar conhecer também as vagas que você se candidata, porque também não adianta você, né? Agora, também não é muito minha área, tá? Nesse sentido de processo seletivo, mas não adianta nada você se escalar para uma vaga, você se candidatar, se você não gosta dessa empresa, se você não se vê trabalhando lá, né? Vai ser infeliz e não vai dar certo. Nem para ir na entrevista, né? Você vai se sentir inseguro, não vai passar nenhuma informação ali legal e vai ser mais do mesmo, né? Então, eu diria para buscar mesmo essas informações das empresas e se preparar previamente, né? Não deixar pra procurar uma roupa, um look um dia antes, né? No nervoso ali, que não vai dar certo. E é muito cansativo você ser quem você não é, né? Muito. Então, eu já tive casos de alunos que, por exemplo, trabalhavam num ambiente extremamente formal, precisava se arrumar muito e detestava, não se identificava. Então, era um esforço muito grande para você ser quem você não é, para fazer parte de um grupo. Então, a roupa, ela também, a forma como você se veste, é uma comunicação de grupos, né? Muito. Você se identifica, olha, eu gosto desse estilo mais informal, eu tô num grupo informal, eu me sinto parte do grupo, eu me sinto importante aqui. Então, até isso é importante que a gente analise antes de ir para uma entrevista de emprego também, com certeza. Teve uma cliente que eu atendi, que ela era da área do direito, então tinha um cargo público, precisava usar esse dress code mais alfaiataria, né, social. Uhum. E o cargo dela era um cargo de fiscalização.
E ela não tinha esse perfil na personalidade dela. Ela é uma pessoa alegre, é uma pessoa que gosta de pertencer a um grupo, pertencer a uma tribo. E ela era vista no ambiente de trabalho como alguém que estava chegando ali pra fiscalizar, pra bisbilhotar, pra ver se estava fazendo tudo certo ou não. Ninguém Então ela não gosta é, do fiscal. não quer, não Ninguém- quer. Então ela não era muito bem vista às vezes nas rodinhas, nesse sentido, né? E ela falou: Camila, eu tô indo pra confeitaria. Aí eu falei: nossa, que legal. Eu Uau, falei: que por quê? mudança. Ela falou: porque na confeitaria eu consigo fazer meus clientes felizes. Aí ela falou assim: nada me deixa mais feliz do que entregar uma encomenda e ver que aquela pessoa se sentiu realizada comendo um doce. Aí ela até falou assim: olha, eu pausei um pouco minhas encomendas e uma cliente mandou mensagem pra mim dizendo assim: você tá aceitando encomenda? Ela falou assim: tô. Ela falou: porque o seu brigadeiro é o melhor brigadeiro do mundo. Aí ela falou: por isso que eu aceitei essa encomenda, porque eu quero ter esse relacionamento com o meu cliente. Então, percebe que o ambiente de trabalho, a sua função, ela também depende muito da sua personalidade. E ela Sim. migrou pra confeitaria, tá migrando pra confeitaria agora, né? E eu tô fazendo esse trabalho com ela de reposicionamento também, para que ela consiga alcançar essa felicidade, esse contentamento, esse propósito que você já comentou aqui no trabalho dela, né? E até trazendo uma questão do digital que aconteceu comigo, e eu acho que várias pessoas aqui vão se identificar também, é que quando a gente entra no digital, por exemplo, tem mais ou menos uma imagem que a gente acredita que só aquela imagem é a imagem de sucesso, né? E eu lembro que, inclusive, quando eu tava fazendo os lançamentos, onde eu tava tentando trazer esse posicionamento mais sério, onde eu só uso blazer, batom vermelho, que não tem a ver comigo, foram os meus piores lançamentos. Ó, pra você Os ver. meus piores resultados, porque eu comecei a perceber que eu não era mais eu perdi aquela Lara alegre que fica fazendo brincadeira no meio e caretas também, pra tentar passar uma imagem que eu acreditava que era o certo. E no final, o certo sempre é aquilo Ser você. que ressoa com a gente, né? E trazendo, inclusive, essa parte do digital, eu quero saber como é que vocês vieram parar no digital. Quais as dificuldades que fizeram vocês começar dentro do digital? Vamos começar contigo, Carol? Tá bom, claro. O digital eu comecei meio que por acaso, na verdade, né? A minha ideia era fazer palestras em faculdade. Eu queria fazer palestras, trazer conteúdo para ajudar as pessoas que estão se formando e estavam sentindo muita dificuldade, tará. Comecei a negociar e fechei várias palestras. Falei, gente, comecei aqui um sucesso. Arrasei várias palestras, estourei. Esqueça tudo. Aí veio a pandemia e todas as minhas palestras foram sendo canceladas. Meu Deus. Cancelou. E eu olhei na pandemia, no meio dessa pandemia, e falei, gente, e agora? O que eu faço? Eu acabei de largar meu emprego. Será que eu posso mandar uma mensagem? Brincadeirinha. Eu queria voltar. Era Será que meme. pode? Era brincadeira. Vocês acreditaram mesmo nesse negócio de palestra, gente? Ô, Voltei, gente. Era só umas férias. E aí eu falei, cara, acabei de pedir minha demissão e fiz várias palestras, fiquei mega feliz. De repente começou um cancelar. Aí eu fiquei tão desesperada que teve uma pessoa que falou assim: é uma faculdade que falou, Carol, a gente vai ter que cancelar. Eu falei, não cancela, não. Eu vou de favor. máscara. E aí o pessoal fica de máscara, a gente pula uma cadeira. Eu falei, não, realmente, a gente vai ter que cancelar. E aí eu falei, gente, o que eu faço agora? Eu tenho, né, até hoje um portal de notícias que é pracarreiras.com.br com notícias de mercado de trabalho. E eu falei, Como é que é o nome do portal? Procarreiras? Pracarreiras. Pracarreiras.com.br. E aí eu subia matérias lá, mas ainda não era um negócio. Eu gostava de escrever uns artigos, umas matérias e tal. E aí eu olhei pro Instagram, o Instagram olhou pra mim e falou, e aí? É o que eu tenho aqui pra hoje, né? Aí comecei a fazer conteúdos de forma muito despretensiosa mesmo no Instagram, falando, vamos ver se esse canal o que dá, se eu vou vender alguma coisa, né? Já que minhas palestras foram todas canceladas. E fui fazendo, e aí o Instagram começou, em poucos meses, eu comecei a já ter uma receita com isso, com conteúdo. E muita gente me pergunta isso, né? Porque em poucos meses eu consegui 10 mil seguidores. Legal. Fechei alunos, fechei mentorias e fechei publis já. Olha só. E as pessoas falam, mas não é que foi um milagre, que foi fácil, que eu tenho um talento excepcional, não é nada disso. Mas eu acredito muito que deu certo, porque eu fui despretensiosa. Eu fui mexendo no Instagram, eu não tava nem ligando se tinha só minha mãe, meu pai e meus irmãos curtindo. Eu não ligava se o conteúdo certo tinha que ser isso, tinha que ter tal imagem, porque eu nem sabia. Então, eu fazia umas brincadeiras, umas dancinhas totalmente aleatórias, assim, que eu achava legal. E aí, eu fui e foi dando certo, assim, no digital dessa forma. E aí, no ano passado, eu falei, vou fazer um lançamento, vou ver como que é isso, porque eu fazia muitas mentorias, eu estava muito sobrecarregada já. E eu falei, vou fazer um lançamento e foi indo, assim, foi dando certo dessa forma. E eu adoro digital, assim, eu acho que é uma oportunidade muito boa para
para muita gente crescer, para mostrar o seu talento, mostrar o que você tem para oferecer para o mercado, né? De ensinar coisas. Eu tenho uma paixão, assim, por essa parte digital, por essa parte de conteúdo, por tantos professores, né? Eu acho que o professor, ele sempre é tão desvalorizado aqui no Brasil. E a Sim, gente vê verdade. os infoprodutores ensinando coisas e tendo tanto valor. Eu acho isso incrível. De Com verdade. certeza. Muito bom. E conta pra gente também, Camila, como é que você veio parar no digital? Acho que eu comecei assim também, bem despretensiosa. Compartilhando meu dia a dia. Achava que só quem me assistia era minha família, né? E aí, quando eu estava grávida da minha segunda filha, eu já tinha começado a trabalhar com consultoria de imagem, né? Agora eu falo que eu sou mentora e não consultora por uma questão de forma de estilo de trabalho, né? Legal. Mas no começo eu era consultora mesmo. E eu fiz um chá revelação. Aqui tem duas coisas, tá, gente? Aqui tem a parte boa e a parte ruim, que a gente tem que contar tudo Tem que aqui, né? contar tudo. Mas eu Vamos amo lá. chá É a hora da revelação, verdade, acho o né? máximo Pois é, esses fiz um vídeos. chá revelação e eu cortei bem na hora que ia sair o resultado. Ué, Mas você cortou o que? O Cortei vídeo? Era o ao vídeo, vivo? assim, na hora que eu falava, e eu ia abrir um guarda-roupa, assim, eu cortei esse vídeo. E aí eu dei meia hora e o vídeo viralizou. E aí eu coloquei a parte 2. todo mundo querendo saber o Todo que mundo que querendo era. saber, me xingando. Eu ganhei muitos haters naquele dia. Em 2 dias aí, minha conta cresceu bastante, né? Foi pra 17 mil seguidores. Eu tinha, tipo, 2 mil seguidores. Meu foi pra Deus. 17 mil. Nossa. Quanta Mas gente querendo saber o sexo O de um sexo, bebê. não, e aí depois disso, né, todo mundo me xingando lá, né, e contando que era menina e tudo mais. Bom, e aí eu tava grávida, meio que no começo da gestação, passando muito mal, não consegui, né, enfim, manter aquela constância que a gente precisa ter ali, né, e continuaram ali os 17 mil seguidores na minha conta, né. E eu continuei trabalhando, eu falo que eu entrei no Elite porque eu vendia pra quem me conhecia. Eu vendo pra quem me conhece, mas eu quero usar a internet pra quem não me conhece, eu quero vender, eu quero expandir, Legal. né? Esse foi o motivo pelo Legal. qual eu entrei no digital, né? E aí agora, depois da mentoria do Elite, com essa ideia da mentoria em grupo, que linka muito com o que eu já tinha feito nos desafios lá atrás, né? Vou lançar agora a minha primeira... Lancei, né? Tô vendendo agora minha primeira mentoria em grupo, Opa. né? Então foi assim Maravilha. que eu entrei no digital. Mas por que eu disse que também foi ruim, né? Eu tenho seguidores lá, mas vieram pessoas que não são do meu nicho, que não têm Sim. interesse naquilo que eu comunico ali. Então eu vivi um conflito alguns meses atrás, se eu deveria ir para um novo perfil para ter mais engajamento ou se eu deveria ficar nesse perfil que eu chamo de perfil antigo, né? E eu acabei decidindo ficar nesse perfil antigo, porque por mais que tenham pessoas lá que não são o foco ali não são os leads, né? Que são os leads quentes, é uma audiência fria que eu posso aquecer ou ir se renovando a cada dia, né? Então foi algo que surgiu depois do Elite, conversando inclusive com o pessoal mesmo que está na mentoria, com ideias de coprodutores e experts que passaram por coisas parecidas e foi muito enriquecedor. E eu pude ficar nesse perfil, que é um perfil que eu tenho um afeto, né? A gente cria um afeto, com o perfil. fala a Criou um verdade. carinho. A gente cria um carinho, porque aquilo que tá postado ali foi construído no dia a Sim. dia. Não tem como você vida depositar num perfil novo, né? Então, eu estou nesse perfil antigo, sabendo que eu tenho esses 2 tipos de público, né? O público que veio ali do chá revelação e o público que tá ali por conta do meu conteúdo, né? Que legal. E olha só, meninas, é muito bom saber como vocês começaram no digital, porque tem muita gente que tá assistindo a gente agora que provavelmente está passando por essa jornada, tá passando por esse momento de descobrimento, de testar o digital, de começar alguma coisa, às vezes de forma despretensiosa. E é legal que as duas casaram de falar assim, ó, comecei meio que assim, sem saber, e fui fazendo uma coisinha ou outra, então o importante é começar, né? E aí a gente queria saber de vocês agora, como que vocês chegaram no Elite? Isso é, vocês começaram no digital, pelo que eu entendi, vocês já faziam mentorias ali, já tinham os produtos. A Carol tinha ali as palestras dela canceladas, ela teve que dar um jeito, enfim. Mas em algum momento, pum, Elite. E aí a gente quer entender como que foi esse momento para vocês, o que levou vocês a decidir entrar no programa Elite e qual que é o sentimento de vocês hoje dentro do programa. Tá. Uma vez eu li num livro que quando você não consegue alguma coisa, te falta uma informação. E grande parte da minha vida, a biblioteca foi um lugar seguro de caça ao tesouro. E eu sempre digo isso, assim. Em situações muito diversas da minha vida, ir para a biblioteca municipal era uma oportunidade de encontrar o tesouro que me faltava para que eu tivesse uma vida diferente. E isso deu certo.
eu sempre apostei nos estudos como uma forma de crescer, encontrar onde estão meus pontos cegos, onde que está essa informação que eu não tenho. Eu lembro que quando eu era novinha, eu passava em ruas chiques, assim, de São Paulo, que tinha árvores e tudo mais, e eu falava pros meus pais, por que a gente não pode morar nessa rua? Ela é tão mais bonita, ela é tão mais legal e tal. Aí meus pais, não, isso aqui não é coisa de gente rica, isso aqui não é pra gente. E eu pensava, não, vocês aqui não têm uma informação que as pessoas que moram aqui têm. E o estudo, para mim, os livros, eu tenho um significado na minha vida, pessoalmente, assim, como algo muito importante, porque a gente vive num país extremamente desigual. Sim. Com pontos de partida totalmente diferentes. Uma oportunidade de você mudar a sua vida é por meio de estudos. É algo que eu defendo muito, para que você tenha uma vida melhor. A gente vive num país que as pessoas vivem criticando, não pode dar o peixe, quando tem gente que nem tem peixe para comer, nunca teve. Está numa situação de muita escassez, e essa pessoa que critica está com um peixe frito em casa, está com salmão lá no jantar. Então, é diferente. E uma chance de você mudar isso é por meio dos estudos, estudar, melhorar, né? Muita gente fala, como é que eu melhoro minha oratória? Como é que eu me comunico melhor? Como é que eu cresço? Estudar. E eu defendo muito isso para os meus alunos. Não faça só minha mentoria, não. Vai lá, estuda, faça cursos, aprenda, faça cursos diferentes e tudo mais. E aí, com o negócio, né, o que acontece? Eu sou a pessoa que gosta muito de produzir conteúdo e eu viajo na maionese. Agora, quando começo a falar assim, agora vamos organizar os processos. Eu, sagitariana com acidente sagitário e lua em peixes, assim, eu falo, não, organizar os processos, eu tenho muita dificuldade com isso. Então, quem está empreendendo e fala, nossa, eu tenho dificuldade com essa parte, é possível. É só a prova que dá para fazer isso, né? Sim. E eu procurei o Elite justamente como uma oportunidade de aprender a encontrar meus pontos cegos e organizar melhor os meus processos, entender. Porque, assim, crescer, qualquer negócio que seja, você ter um amor por aquilo que você faz é um passo muito importante. Mas você conseguir condicionar, tratar esse amor, organizar esse amor em algo estruturado, organizado, ter projetos, ter passo a passo, ter, né, uma estrutura, é algo que vai fazer muita diferença para você. Então, é algo que eu gosto muito do programa Elite, assim, eu tô muito feliz, de verdade, porque eu tenho aprendido muito. Eu acho que existe uma dedicação muito grande de todo o time para trazer conteúdos, para ajudar, para encontrar os pontos cegos. E é isso que a gente tem que fazer na nossa vida, né? O Marco Aurélio, né, que eu gosto muito, filósofo, ele fala isso, a gente está no mundo para evoluir. E não, a gente não pode se contentar em ser igual eu fui o ano passado, o ano retrasado. E uma forma de você evoluir é você estar perto de gente grande. Então, eu já vou pegar umas dicas com ela aqui de estilo, eu já quero aprender, várias outras... Hoje já vai ter um bate-papo. Já vai, eu também quero. Então, você aprender, você evoluir com pessoas que conseguiram, né, chegar nesse nível, como é o pessoal do time, de todo o time aí do Elite, é um caminho que você também encurta, né? Estudar, você encurta. Não é um atalho, não é um hackzinho, mas é você minimizar os possíveis erros que eles já cometeram e trazer mais resultados. Então, é por isso que eu tô... E é exatamente o que eu falei antes, né? No podcast anterior, eu falei exatamente isso. A gente nunca consegue um atalho, na verdade, porque não existem atalhos, mas existe uma forma da gente percorrer o caminho mais rápido. Exato. E é exatamente isso que tu falou, muito legal. Exato. Eu também, assim, quero complementar, eu acho. Porque quando a gente fala de estar no digital e ter começado de maneira despretensiosa, foi só quando a gente começou, né, Carol? Agora tem pretensão. Porque você não consegue continuar sem a resiliência, sem conhecer estratégias, sem saber movimentos de mercado. Você não consegue crescer em qualquer área que seja da sua vida se você não tiver alguém que sabe mais do que você para te carregar em alguns momentos, para tirar você daquela escuridão, de algo que você desconhece, né? Acho que esse é o primeiro ponto que o Elite conseguiu, assim, trazer para mim, é de literalmente me direcionar. Falar, olha, você tá nesse momento aqui, você tá nesse grupo aqui e você tem que caminhar nesse sentido. Acho que isso foi a primeira coisa. Te trouxe mais clareza? Muito mais clareza, né? Como eu disse, eu fazia desafios, às vezes com 50 mulheres num grupo do WhatsApp, e terminava o desafio e eu ia embora. Não embora. Socorro! Pessoal, nossa, como ela é legal, né? Isso! Aqui. Né? Aí um amigo meu, né, que também é do digital, né? Ele é de outra área e falava assim, tá, mas aí você vendeu o quê? Não, mas eu não vendi nada. Então, assim, olha a falta de... tinha que vender, olha a falta de noção, né? De direcionamento mesmo. E a segunda coisa é que a gente esquece, muitas vezes, que quem produz conteúdo, quem está ali no digital, é uma marca pessoal. Então, a nossa personalidade, ela tem força ali no digital. As pessoas não querem comprar um produto, elas querem se conectar com você.
Ninguém vai pro Instagram, por exemplo, né, que é o que a gente mais usa e mais vê as pessoas usando também, pra simplesmente comprar um produto. Porque senão ela poderia entrar no Google e comprar um produto ali. Sim. Mas antes ela se conecta com você. Então tem que se conectar com a sua personalidade, com os seus valores, com as suas virtudes, com o que você gosta, com o que você faz. E esses pontos de conexão, eles são, assim, dos mais variados possíveis. Por isso que a gente sempre fala, né? Cria uma rotina de stories, conta sobre a sua vida, o que você faz de legal, coloca ali, né? E essa marca pessoal, ela por si só, num negócio, ela não é suficiente. Então, você vai precisar do financeiro, você vai precisar de alguém para fazer as vendas para você, você vai precisar de uma equipe, do social media, vai precisar do designer, né? Então, conforme você vai avançando, você deixa de ser despretensiosa e passa a perceber que aquilo é uma empresa, que aquilo é um negócio, que para você crescer, você vai ter que delegar. E para você delegar, você precisa conhecer para quem você vai delegar. Sim. E sozinho, tentando tatear todo esse caminho, é muito mais difícil. Demais. E quando você está numa mentoria como Elite, você consegue falar assim, peraí, deixa eu conversar com quem já faz, né? E o legal da Elite você conversa com quem tá ali na Power, com os estrategistas, mas você também conversa com outras pessoas que estão no digital. Então, as dores são parecidas, as queixas, as dificuldades, e você começa a se sentir pertencente. E aí, de blogueirinho, né, você começa a passar a ser alguém que tá em comunidade, que você é bem recebido, você chega num lugar para tirar uma foto, para gravar um vídeo, para fazer um take, você fala, poxa, as pessoas também estão fazendo isso aqui. Não sou a única, Não né? sou a única, né, que tô no meio de um evento e fala, ai, faz uma foto. Pega um takezinho meu. Por quê? Porque você se sente acolhido. E você cresce, porque o poder da ambiência, ele não pode ser esquecido, né? O ambiente te leva também. Quantas vezes a gente tá num ambiente, tá tão legal que você fala, não, vamos ficar só mais um pouquinho, vamos ficar só mais um pouquinho. Verdade. É isso. Essa ideia de você ficar só mais um pouquinho. E é uma rede social, o Instagram. As pessoas querem se relacionar. Então, o mesmo motivo que nos conecta ali através do Instagram é o mesmo motivo que nos conecta ali no Elite também. Da gente querer estar junto, de aprender junto, de crescer junto. É diferente de você estar no lugar e falar assim, eu trabalho no digital. Aí a pessoa, tá, legal. Ela traduz, você é blogueiro. Você às vezes não é muito bem recebido, mas quando você tá num ambiente que você conversa da mesma forma, você cresce. Você fala, poxa, eu tenho um lugar para florescer aqui. Então, a gente tem que sempre lembrar esse poder dessa ambiência, né? Que a gente encontrou no Elite, né? E eu sou apaixonada, defensora. Quando o Mac colocou aquele postzinho, né? Lá, que ele não vendia cursos e tudo mais. Falando do Elite, eu fiz um comentário lá. Falei, olha, eu posso só dizer coisas maravilhosas do Elite, porque realmente já fiz reuniões individuais, eu participo das aulas, eu sempre tô buscando, pedindo ajuda, eles corrigem meus criativos, eu fazia uns criativos muito ruins, então assim, tá melhorando muito meus criativos. Olha. Tô pegando as estratégias, né, deixar de ser despretensiosa, né, e ser mais intencional no meu relacionamento e nas vendas também. E até falar uma coisa sobre isso, eu vim do interior do Rio Grande do Sul, e lá, assim, realmente, eu parei de sair com todo mundo porque eu não encontrava a minha tribo. Aquela coisa de que são outros padrões de pensamento, outros desejos e tudo mais. E quando eu vim morar aqui em Alphaville, eu pensei assim, agora todo mundo é do digital, a gente vai poder falar sobre digital. Só que, gente, eu vim com essa ideia, eu acho que eu tirei de sovaco ela. Porque eu cheguei aqui e quando a gente tá num grupo de amigos, o povo ali tá, tipo, literalmente pelo grupo de amigos. Não tá ali pela troca, pelo networking, sabe? Pelo crescimento. Não. Então, às vezes eu olhava e ficava assim, por que a gente não se ajuda? Se a gente se ajudasse, a gente tava todo mundo multimilionário. É isso Porque mesmo. um pode ajudar o outro. Só que não era o ambiente certo pra isso. Que era quase que assim, tá, agora que a gente tá no grupo de amigos, a gente vai descansar. E aí eu comecei a pensar, não, então peraí, agora eu preciso buscar um lugar onde as pessoas querem isso, que elas estão mesmo. ali para isso, sabe? Então, justamente encontrar essa tribo, encontrar pessoas que estão ali para te ajudar, para crescer junto e que vão ter as respostas do teu ponto cego, né? Muito legal isso, realmente tem que ter essa intencionalidade de buscar no lugar certo. Isso aí. E meninas, pra gente encerrar o nosso papo, que tá muito bom, tenho certeza que todo mundo que tá assistindo aqui tá gostando, vai se inspirar muito na história de vocês. Vai. Eu queria que vocês dessem um recado para quem está assistindo. Não necessariamente a pessoa precisa ser do seu público, mas a pessoa que está vendo aqui e que se inspirou pela história da Camila, que pensou assim, puxa vida, que legal, eu posso me encontrar por meio da forma que eu me visto, que eu me porto, eu posso conseguir mais oportunidades. Pela história da Carol,
a pessoa pensar, puxa vida, a minha vida também é meio ragatanga, gostei dela ali. Ela conseguiu vir dar a volta por cima, passou pela pandemia, hoje ajuda pessoas a conseguir um emprego, conseguir se recolocar na carreira. Então, assim, é um recado do coração de vocês. O que vocês gostariam de falar para quem tá assistindo a gente agora? Pode ir, Carol. Olha, provavelmente quem está assistindo aqui é alguém que sonha, né, em crescer no digital, que sonha em ter um negócio grande, prosperar, ter dinheiro e tudo mais. E uma coisa que eu acredito muito, inclusive eu estava vendo um vídeo que ele estava falando sobre ensinamentos bíblicos e estoicos que até hoje são válidos. E é muito interessante que ele falava assim, não seguir pelo dinheiro, seguir pelo seu propósito, porque quando você seguia por aquilo que você acredita de verdade, você tem muito mais resistência, porque não é um caminho glamuroso, né? A gente olha, assim, no digital, o grande marketing para empreendedorismo digital seja multimilionário, more onde você quiser, você vai ter um carro XPTO e tarará, mas isso é muito superficial e isso não é o que você deve perseguir. Eu falo assim muito, o dinheiro ele é uma consequência. Se você foca só no dinheiro, você tem menos força e resiliência para lidar com isso. Porque me fala assim, uma vez me perguntaram numa palestra, para você crescer, né, no empreendedorismo como um todo, você tem que ser muito resiliente. Eu falei, resiliente é importante. Mas mais do que ser resiliente, você tem que ir atrás do que você acredita de verdade, porque senão a resiliência ela fica frágil. Porque ninguém, assim, não existe isso de você, vou começar um negócio aqui, nossa, em uma semana, gente, tudo lindo e maravilhoso. Não, você vai apanhar, dá errado, você vai chorar, você vai ter dificuldades, você vai falar, nossa, todo mundo consegue menos eu, nossa, parece que todo mundo dá certo menos eu, nossa, eu achei que tava tão bom e você descobre que tá tudo errado, você espera uma coisa, você espera fazer uma coisa e não dá, você sofre haters também, né, então, no digital, você vai passar por muitas coisas, mas eu falo sempre que vencer é cair 100 vezes e levantar 101, como tudo na vida. E no empreendedorismo é a mesma coisa. Então, sempre acorde perseguindo o seu sonho, aquilo que você acredita, aquilo que te move seu coração de verdade. E não o superficial, o estereótipo, o fútil, né, do que é um negócio digital. E aí sim vai dar certo, porque todo mundo é único, a natureza não é tonta. Ela cria pessoas. Olha só. Ela cria pessoas com um porquê. Então, a gente existe aqui por um porquê. Todo mundo tem talento. Todo mundo tem muito para oferecer no mercado. O que muda é a estratégia. Então, eu falo isso para os meus alunos, falo para quem segue empreendedorismo, quem procura para empreendedorismo, nunca questione seu talento. Sempre questione a estratégia que te impede de chegar onde você quer. Quando você começa a focar só na estratégia e ver que não tem nada de errado com quem eu sou, mas com a forma que eu estou fazendo, aí você também consegue seguir mais aí a sua paixão e crescer no seu negócio digital. Muito bom. Maravilhoso. Gostei do A Natureza Não É Tonta. Isso mesmo, Genial. com certeza. E você, Camila, que recado você quer deixar para as pessoas que estão assistindo a gente agora? Eu acredito que quem assiste podcasts desse tipo é porque quer realmente entrar pro digital de uma maneira não tão despretensiosa mais e quer fazer acontecer ali, né? Mas eu acredito que o que vai se sustentar ao longo do tempo e ao longo de todos esses processos que a gente falou aqui, né? De começar e aí de repente vem um hater e aí uma estratégia não deu certo, é um lançamento aqui que não foi tão legal, ou então uma venda que não foi tão bem colocada e o lead fugiu. O que vai fazer com que você resista e você persista e alcance, né, os seus resultados é o propósito, é o outro. A sua fala, a sua dedicação, a sua entrega, ela tem que ser generosa. Ela precisa ser em prol do outro. Então, às vezes, a gente fala sobre estar no digital mostrando só um lado da moeda, que é quem nós somos. Mas a gente precisa pensar que a nossa contribuição vai mudar a vida da outra pessoa. Né? Se a gente tiver esse olhar de que estar ali é contribuir para que a vida de quem está ouvindo o que você está falando é um catalisador de transformação, você para de se preocupar se você tá tão bem assim nas câmeras, você para de se preocupar se ficou tão perfeito, você para de ter tanto orgulho muitas vezes, você tem mais humildade, você tem mais troca, mais conexão ali com o seu lead, com os seus seguidores, e você vai formando uma comunidade, né? Que o meu intuito hoje é criar uma comunidade de mulheres que vão se ajudar, que vão transformar a maneira como elas se vestem e o mundo de cada uma delas, né? Mas isso só é possível porque eu enxergo que eu vivi essa transformação e o quão poderosa ela é.
Então, a minha fala, a minha postura, ela precisa ser generosa para quem tá ali. E talvez seja por isso que eu fiz um desafio e não vendi nada. Porque eu queria ser generosa naquilo que eu compartilho, né? Então, pense nisso também. Porque o lead, ele sabe quando tem cheiro de venda, Sim. quando tem cheiro de número, quando você só quer se aproveitar do digital. Quando Dinheiro você por não tá dinheiro, ali, né? isso, dinheiro por dinheiro, ele sente. Mas as pessoas também sentem quando você tá ali querendo transformar a vida delas, quando você traz algo de valor. Não tem nada melhor a gente abrir o nosso Instagram e ter uma mensagem, ter algo ali que conecta com a nossa realidade, fala assim, continua, vai em frente, você tá conseguindo. Até fiz isso essa semana, falei, vocês estão conseguindo, vocês estão evoluindo, vamos seguir em frente. Então, pense nisso e não deixe para depois, não enterre aquilo que você tem de valioso, porque alguém precisa e você pode transformar a vida dessa pessoa. Esse é o meu recado. Maravilhoso. Super bem, arrasou. Muito bem. Obrigada. E assim a gente chega ao fim do nosso Elite Talks. E se você está assistindo a gente até agora e ficou com dúvida sobre o programa Elite que a gente falou aqui várias vezes, as meninas mencionaram, você vai fazer o seguinte: é só você clicar no link que está na descrição desse vídeo e aí você vai ter ali o Instagram do MEC. Você vai clicar no link, vai ser direcionado para o Instagram. E aí você vai mandar uma mensagem no direct dele com a palavra Elite. E ele vai te responder, te contando mais detalhes. Meninas, muito obrigado pela participação de vocês. Foi incrível conversar com vocês, entender a Sensacional. história de vocês, entender o propósito de vocês. E eu tenho certeza que vocês vão conseguir impactar muitas pessoas positivamente através do digital. Tá bom, Eu que obrigada. agradeço, Muito obrigada obrigada, pela oportunidade. meninas. Um prazer conhecer vocês. Sucesso para todo mundo. Amém. Adorei, Sucesso gente. pra nós. Obrigada. Foi Maravilhoso, muito bom. obrigada. Obrigada. Valeu.